Fala, galera do Direito Civil! Meu nome é Ana Silvia, como você já sabe, já me conhece, professora da matéria de Direito Civil aqui do curso da Cultive. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas e que esteja ajudando bastante aí vocês. Hoje o nosso tema talvez seja o mais importante dentro de todo o direito civil. Hoje a gente vai entrar no tema da propriedade. A gente tem falado nas aulas sobre os direitos reais. Hoje a gente vai tirar essa aula, esses minutinhos, essa nossa conversa, para a gente falar sobre a propriedade. Nós sabemos que toda a fundamentação, toda a base do direito civil é baseada também na propriedade. Sabemos que o Código Civil de 16 trazia como um fundamento principal e mais solene, digamos assim, a propriedade. Trazia também como fundamento o Código Civil de 16 o indivíduo. Só interessava aquela pessoa, e a propriedade era um instituto extremamente importante, que passava por cima até mesmo dos direitos coletivos. Lógico que a gente tem que entender que na época que o código foi instituído, esse nosso Código Civil antigo de 16, a propriedade era o próprio fundamento da sociedade. Não existia ainda essa ideia de coletividade, democratização do direito e todos esses princípios que hoje fundamentam o nosso Código Civil. O nosso direito privado hoje, regulamentado pelo Código Civil, lógico que tem outros fundamentos que também fizeram nascer esse código. Sabemos que o Código Civil veio após a Constituição Federal e, por causa disso, outros princípios e princípios de extrema importância estão previstos dentro da nossa Constituição, do nosso Código Civil, dentro dessas normativações de ordem privada. Mas mesmo assim, por mais que esses princípios tenham vindo à tona no Código Civil de 2002, a propriedade ainda se mantém como um dos fundamentos mais importantes do Código. Lógico, de uma forma um pouco mais relativizada, mas mesmo assim de extrema importância. A gente vai falar sobre todos esses princípios que hoje acabam por relativizar a força que a propriedade antes tinha no Código Civil de 16 e que agora, ainda com muita força a propriedade, mas com alguns parâmetros, com alguns limites que esse Código Civil novo impôs à propriedade, ok? O Código Civil traz a propriedade pra gente e no título 3 ali, ele abre um título todo novo no Código Civil, tamanha a sua importância. Artigo 1228 e seguintes, nós vamos tratar da propriedade. Dentro desse título, vários são os temas que são tratados pelo legislador. Forma de aquisição de propriedade, forma de perda de propriedade e institui e caracteriza cada especificidade dentro do seu próprio conteúdo. O próprio artigo 1228 traz pra gente alguns elementos, alguns direitos que o proprietário tem quando do exercício do seu direito de propriedade. A simples leitura do artigo 1228, a gente consegue destacar certos elementos que são os elementos que constituem a propriedade hoje no nosso direito civil. Esses elementos eles geram algumas dúvidas até mesmo em relação ao conceito. Antes de eu conseguir chegar no conceito, ou se a gente vai conseguir chegar no conceito de propriedade, queria colocar para vocês algumas características da propriedade que têm que ser levadas em consideração quando do estudo desse instituto. Coloquei aqui para vocês algumas das características. Vamos começar pela matriz. O que isso significa? A propriedade ela é a matriz de todo o nosso direito real. Ela abre toda essa discussão desse tipo de direito que é chamado direito real. Nós sabemos que a propriedade é o único direito real sobre coisa própria. Já foi visto isso em outras aulas, em outras oportunidades, quando falamos do artigo 1225. O artigo 1225 do Código Civil traz pra gente todos os direitos reais previstos no nosso ordenamento, com algumas exceções. Dentro desse artigo 1225, no inciso 1º, primordialmente nós temos lá a propriedade. A propriedade, como dito, não esqueçam jamais, é o único direito real sobre coisa
própria. Todos os outros direitos reais, que ainda serão estudados em momentos oportunos, cada qual em sua aula, são direitos reais sobre coisas alheias. Partindo dessa premissa, a propriedade tem também como característica ser o direito real mais completo. Sabe por quê? Ele é chamado do direito real mais completo porque a propriedade, o proprietário, tem todos os elementos propostos dentro do direito real. Falávamos há pouco do artigo 1228, que traz pra gente esses elementos. A propriedade é o mais completo, pois somente o titular da propriedade é que pode exercer todos esses elementos previstos para os direitos reais. A propriedade ela é também caracterizada por ser um direito dinâmico. Veja, a gente abriu a aula expondo para vocês um pouquinho dessa diferenciação que tínhamos no Código Civil de 16 com o atual Código Civil em vigor em relação à propriedade. A propriedade hoje, por mais que seja um dos principais fundamentos do Código Civil, ele é relativizado por outros princípios e outros fundamentos também de extrema importância que acabam por orbitar dentro desse nosso direito entre os particulares. E é o direito real por excelência. Como já dito, ele possui todos os requisitos em um só direito real. Daí perguntam, tá, estamos falando de propriedade, prof, mas qual é o conceito de propriedade? Veja, dependendo da doutrina que vocês elegeram para o estudo do concurso de vocês, os doutrinadores vão divergir aí em relação aos conceitos, certo? Eu acho extremamente interessante o dizer de Caio Mário, que fala o seguinte: o Caio Mário é citado por vários doutrinadores. Se vocês não tiverem a doutrina, o livro do próprio Caio Mário, vocês vão ver que muitos deles, eu até diria a maioria, acaba por utilizar os institutos elaborados pelo Caio Mário para conseguir explicar o conceito de propriedade. E tem uma passagem no livro dele que diz o seguinte, super interessante. Ele fala assim: a propriedade ela é mais sentida do que pode ser conceituada. Ele explica pra gente, até faz um paralelo com uma criança que acaba de nascer. Uma das primeiras palavras durante o seu crescimento que fala é meu. Essa questão de minha propriedade, de ser meu, de adquirir as coisas, ela é inerente a todo ser humano desde quando somos pequenininhos. Então a propriedade, diz Caio Mário, ela é muito mais sentida do que propriamente conceituada. Se a gente parar para prestar atenção, é bem verdade. O que é a propriedade? É alguma coisa que é minha, é alguma coisa que eu posso exercer direitos. Então veja, cada doutrinador acaba por conceituar a propriedade de uma forma. Eu vou trazer para vocês o que a maioria doutrinária hoje está colocando como conceito. O conceito da propriedade é retirado do próprio artigo 1228, aquele que falávamos há pouco, aonde traz para a gente, ele elenca os elementos da propriedade. Os próprios elementos da propriedade trazem para a gente o conceito desse instituto. Então, a gente tem aqui que a propriedade, por fim, é definida através de seus elementos. Os elementos que estão previstos no artigo 1228... esqueci. Eu sempre esqueço de falar isso para vocês e vou falar sempre na metade da aula. Cadê o Código Civil? Abre o Código Civil. A aula de direito civil sem Código Civil não é aula de direito civil. Civil, né? Então, galera, abre o código. Vai ficar mais fácil o entendimento, vocês conseguem manusear o código. Acredita em mim, facilita o estudo de vocês. Abre lá enquanto toma um gole d'água, o artigo 1228. Brinda o estudo de vocês. Vou trazer para vocês, então, voltando aqui, os elementos que acabam por conceituar a propriedade. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que esteja injustamente, daquele que injustamente o possua ou o detenha. Para tudo. Temos aqui alguns verbinhos. Estes verbinhos são os elementos da propriedade, que acabam por também conceituá-la. Usar, gozar ou fruir
e dispor. Ainda o finalzinho do artigo 1228 traz pra gente um direito de extrema importância chamado direito de sequela. Nós vamos falar de cada um desses elementos pausadamente para a gente entender o que significa um e o que significa outro. Antes de a gente começar, cada elemento, usar, fruir, dispor e o direito de sequela, esses 4 previstos aqui no nosso direito, nos nossos elementos da propriedade, eu queria comentar com vocês o seguinte: quando o proprietário possui todos esses elementos sobre sua égide, no seu direito, ele exerce todos esses verbinhos, ele consegue exercer todos esses direitos, nós dizemos que a propriedade, ela é plena. Vocês lembram no primeiro slide ou no segundo slide que eu falava que a propriedade, ela é a matriz, ela é o direito real mais completo, é o direito real por excelência, exatamente porque o proprietário, aquele que exerce os poderes de proprietário, possui todo o direito de exercer todos os verbos, ou seja, todos os elementos previstos no artigo 1228. Se uma pessoa detém o poder, detém o direito de todos esses elementos, dizemos que esse proprietário tem a propriedade plena daquele bem. Por outro lado, se algum verbinho, algum elemento previsto no 1228 não pode ser exercido pelo seu proprietário, nós chamamos essa propriedade de propriedade limitada. A pessoa que detém o direito de propriedade não deixa de ser proprietário. Apenas a propriedade dele é uma propriedade reduzida, é uma propriedade limitada. Vou dar um exemplo muito fácil para vocês entenderem. Eu, Ana Silvia, sou proprietário de um apartamento lindo, maravilhoso, e meu amigo João, vizinho, ele quer alugar. Eu tenho um amigo, meu amigo João, ele quer alugar o meu apartamento. Eu sou proprietário. Faço um contrato de aluguel, João se muda para o meu apartamento, que sou proprietária. Veja, eu como proprietária, quando cedo o direito a João, meu locatário, de usar aquela minha residência, não quer dizer que eu deixo de ser proprietária. Veja que eu estou abrindo mão de um dos elementos da propriedade, que seria o primeiro previsto no artigo 1228, ou seja, aquele verbinho usar. Se João agora que tem o direito de usar o meu imóvel, eu tenho o direito como proprietária de usá-lo ao mesmo tempo? Na verdade, não. Porém, os outros elementos da propriedade não escapam do meu poder, não escapam da minha mão. Assim, eu como proprietária continuo tendo o direito de usufruir, o direito de sequela e o direito de disposição daquele bem. Eu transfiro a João somente um desses elementos, somente um desses direitos, que no nosso caso aqui, para a gente exemplificar a propriedade limitada, usamos o direito de usar. Mas vejam, prestem atenção, eu, proprietária, não deixo de ser proprietária. Simplesmente a minha propriedade de propriedade plena se torna uma propriedade limitada. Ou seja, existe um desmembramento de todos esses elementos, de todos esses direitos de uma pessoa, eles são desmembrados a terceiros. Só para ficar bem claro para vocês, eu vou colocar um outro exemplo. Sabemos que um dos direitos reais previstos no artigo 1225 é o usufruto. O usufruto nada mais é, como a própria palavra diz, quando eu pego o elemento uso e o elemento fruir, também colocado aqui no 1228 do Código Civil como verbo gozar, uno essas duas faculdades e eu, proprietária, transfiro esses dois elementos, esses dois direitos que eu tenho como proprietária para uma terceira pessoa. Vamos imaginar que eu tenho uma propriedade e dou a João, nosso amigo aqui, em usufruto vitalício.
Olha que interessante. Ao João, eu transferi o direito de uso e o direito de fruição, ou seja, o usufruto. Agora, João possui 2 dos elementos da propriedade e eu, proprietária, continuo proprietária, mas com a minha propriedade limitada, uma vez que 2 elementos, usar e fruir, foram transferidos para uma terceira pessoa. Então, quando falamos de uso, de locação, usufruto, arrendamento, nós temos a propriedade limitada do proprietário. Veja, importante aqui a gente fazer uma pausa. Agora eu lembrei, falei de locação, de arrendamento. Nós sabemos que direito obrigacional é uma coisa, direito real é outra completamente diferente. Eu usei esses 2 exemplos de locação e de arrendamento simplesmente para demonstrar que eu posso transferir um dos meus direitos de proprietária, um dos elementos da propriedade previstos no artigo 1228, sem contudo eu perder o meu caráter, sem contudo eu perder minha posição de proprietária. Entenderam? Bora! Então, vamos falar agora daqueles verbinhos, dos nossos elementos da propriedade que previstos, sabemos, no artigo 1228. Primeiro verbinho, o primeiro elemento da propriedade é usar. Veja, usar é o elemento mais restrito, é o que menos transfiro poderes, que eu menos transfiro direitos à terceira pessoa. Usamos agora há pouco o exemplo de contrato de locação. Exatamente isso que acontece quando eu loco um imóvel, por exemplo. O que eu estou transferindo para o meu locatário? O direito dele utilizar daquele imóvel. Ele pode se servir daquele imóvel, no nosso caso concreto, desde que ele não altere a substância da coisa que para ele foi locada. Essa é a possibilidade de usar. A pergunta agora é a seguinte: o poder de usar, esse poder que eu estou transferindo à terceira pessoa, restando a minha propriedade antes plena, agora como limitada, é um poder que transfiro de forma ilimitada ao meu usuário, aquele que vai locar, por exemplo? Na verdade, não. Todos os nossos elementos da propriedade têm uma limitação e eles são limitados no parágrafo 1º do tanto dito aqui, artigo 1228. Todas as vezes que a gente fala em direito real, em direito obrigacional também, temos que ter em vista, temos que ter na nossa cabeça que a função social de propriedade ainda hoje, ela acaba por limitar os poderes exercidos por aqueles que exercem o direito real, ok? Então, dê uma lida depois com bastante cuidadinho no parágrafo 1º do 1228. Segundo elemento da propriedade, dentro do artigo 1228, ali a gente tem gozar. Um sinônimo do gozar também é fruir, é o direito de fruição daquela pessoa que vai receber esse direito do proprietário. É o segundo elemento que está no artigo, então ele é um pouco mais forte do que o usar, mas não tão forte quanto o terceiro, que é o dispor, que a gente já vê em seguida. O verbo fruir, esse elemento da propriedade, ele permite que terceiro, que receba esse direito do proprietário, que ele perceba os frutos daquele bem que está sendo usufruído. Como assim, prof? Como é que ele vai receber frutos daquele bem? Já utilizamos aqui o exemplo do usufruto, também um direito real, está previsto lá no artigo 1225. Falei para vocês agora há pouco que o usufruto nada mais é a transferência do proprietário para uma terceira pessoa de 2 elementos da propriedade, o uso e o fruto. O uso e o fruto foi ótimo. O uso e a fruição, desculpa. Pensa comigo, a gente já sabe o que é o uso, que a gente explicou no slide passado. O uso é poder de utilização, você se servir daquele bem. E o verbo fruir, gozar, significa que a pessoa pode perceber os frutos. Então, no exemplo de que eu transfiro algum dos poderes através do direito real de usufruto para uma terceira pessoa, aquela pessoa está usufruindo do meu imóvel.
é um usufruto vitalício. Lembra que eu passei para João, nosso amigo? O João, ele vai ter a possibilidade de usar e fruir. Ou seja, ele pode morar naquela casa e se servir daquele bem? Pode, porque o direito de uso foi transferido. Da mesma forma, o direito de fruição, o direito de gozar daquele bem, também foi transferido. Assim, o usufrutuário, no nosso caso aqui, o João, meu amigo, o João terá a possibilidade de, se ele quiser, alugar aquele bem, que ele tenha o usufruto e colher os frutos daquele bem. No nosso caso aqui, um fruto cível, o aluguel de um imóvel. Existe essa possibilidade? Existe. Então vejam, o direito de fruição ele é um pouco maior, um pouco mais forte do que o usar, mas não tão forte quanto o nosso próximo elemento, que é a disposição do bem. A disposição, o direito de dispor da propriedade, ele é o direito mais forte que o proprietário possui. O direito de disposição dá a ele o direito de venda, dá a ele o direito de alienação, seja ela gratuita ou seja ela onerosa, ou seja, posso doar? Posso. Posso vender? Posso. Posso destruir e botar fogo? Pode. Você é o proprietário. Esse direito maior, esse direito mais extenso de transferência, seja ela de qual forma for, ou até mesmo de destruição daquele bem, da propriedade, o proprietário tem. O elemento de disposição, ele, como eu dito, né, ele é o mais importante e ele sempre vai permanecer com o proprietário. Se eu transfiro o meu direito de disposição a uma terceira pessoa, quer dizer que eu estou transferindo a minha propriedade como um todo. Se eu disser numa procuração assim, ó, o João, meu amigo, ele pode dispor, fazer o contrato, fazer uma venda do meu carro por mim. Isso não está transferindo a propriedade, só estou transferindo para ele um poder para realizar um contrato de compra e venda. Agora, se a disposição como um todo for colocada, foi transferida a uma terceira pessoa, é porque eu estou transferindo a propriedade como um todo. Vejam só que interessante. Se eu posso ter somente o direito de usar? Posso. Contrato de aluguel. Eu posso ter o direito de usar e fruir? Posso. Usufruto. E eu posso ter o direito de disposição, venda? Posso. Se eu unir esses três, é porque eu tenho a disposição total do bem. Ok? Agora, se eu tiver só o uso, só o direito de uso, isso não me faz proprietário. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, se eu tiver o direito de fruição, uso e fruição, também não tenho a disposição do imóvel. Certo? Por fim, aquela último pedacinho do artigo 1228 que fala sobre o direito de sequela. O direito de sequela nada mais é do que o proprietário ter o direito de reaver a coisa com quem quer que esteja, aonde quer que ele esteja. Para isso, essa proteção da propriedade, ela sabemos que ela é de extrema importância. No Código de Processo Civil temos algumas ações em relação ao direito de propriedade. Como já estudado em algumas aulas, a gente estudou a posse, a própria posse já tem essa possibilidade de proteção, quiçá, imagine a propriedade. A gente pode reaver a coisa através da ação reivindicatória. Coloquei aqui para vocês entenderem que o proprietário tem sim direito de proteção do próprio bem, direito de proteção àquela propriedade. Veja, não é matéria da nossa aula, mas para vocês ficarem por dentro aí que pode cair uma mescla de direito material junto com direito processual numa questão. Sabemos então que para a proteção da propriedade temos a ação reivindicatória. Para isso, o proprietário tem que ter, para a possibilidade de intentar a ação reivindicatória, 3 requisitos. A primeira delas é a titularidade de domínio. Veja que o domínio muito ligado à questão da disposição. Ele tem que ter a disposição daquele bem. A coisa tem que ser individualizada. Tem que haver a individualização da coisa para eu conseguir entrar com a ação. Eu tenho que dizer, juiz, vim aqui reivindicar minha propriedade do bem e descrever esse bem. Eu tenho que ter a possibilidade de individualizar o bem que eu estou querendo proteger.
proteger. E por fim, eu tenho que ter uma posse injusta do réu, ou seja, uma terceira pessoa que de alguma forma está me barrando de poder exercer os direitos de propriedade. Passando essa primeira análise dos elementos do artigo 1228, queria falar para vocês sobre os caracteres da propriedade. Primeiro artigo de extrema importância, 1231. Um artigo pequenininho, mas que muito traz para os nossos estudos. Olha lá. A propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. Se você é proprietário de uma coisa, até que se prove ao contrário, a propriedade entende-se como plena. O que isso significa? Lembram lá do comecinho da aula? O que é a propriedade plena? É aquela que a pessoa que exerce a propriedade, ou seja, o proprietário, tem todos os poderes, tem todos os elementos previstos no artigo 1221. Ou seja, todos aqueles verbinhos mais o direito de sequela estão concentrados apenas em uma pessoa. Pergunta para vocês agora, interessante. O direito de propriedade, ele é absoluto? Se tá lá, sou proprietário, tá registrado numa matrícula do imóvel, João, amiga da Ana, ele é proprietário, ele tem o direito de usar, fruir, de dispor e de sequela em relação a um bem imóvel. Esse direito é absoluto? Veja, sabemos que hoje o tal famoso princípio da função social, não podemos dizer que a propriedade ela é absoluta. É extremamente importante, mas ela é relativizada, principalmente pelo parágrafo 1º do artigo 1228, que eu já pedi para os senhores lerem. Eles falam que tem que manter o meio ambiente, que tem que ter uma função social. Essa propriedade tem que ter um uso, tem que ter uma destinação, certo? Então, já foi bastante conversado em outras aulas, falando sobre o princípio da função social. Importante a gente saber aqui que a propriedade, sim, é relativizada. A sua força, ela é limitada pelos princípios que regem o Código Civil. A propriedade, ela é exclusiva. Como assim exclusiva? Ela é de uma pessoa. Aqui a gente tem uma exceção, quando a gente fala de condomínio. Toda vez que a gente fala de condomínio, eu tenho certeza que na cabeça de vocês bate um sino e fala assim: ah, aquele pessoal chato do meu prédio que fica lá reclamando da música. Veja, não é só em relação a esse tipo de condomínio, mas também o condomínio refere-se à ideia de mais de uma pessoa sendo proprietária de um bem. Existe a possibilidade de mais de uma pessoa ser proprietária daquele bem. A regra geral é que a propriedade seja exclusiva, mas existe também a possibilidade de condomínio. Outra característica da propriedade é que ela é irrevogável ou perpétua. Sabe por que ela é irrevogável ou perpétua? Ela não se extingue pelo não uso. Eu preciso utilizar minha propriedade para eu tenho que exercer a propriedade para que o meu direito de proprietário exista? Na verdade, não. Somente a propriedade em si é o suficiente e normalmente a propriedade só se extingue com a transferência, ok? Estávamos falando agora se o direito de propriedade é um direito absoluto. Veja, trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Existem as restrições legislativas em relação ao direito de propriedade. Código de Mineração, Código Florestal e o próprio princípio da função social da propriedade, dito agora há pouco. Também em relação a propriedade, existe uma limitação prevista no Código Civil no artigo 1230, que fala sobre as jazidas, minas e demais recursos minerais. Fala o 1230 que as propriedades dos solos não abrangem as jazidas, esses recursos minerais, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Ou seja, se você achar alguma coisa embaixo da terra que tenha a ver com o que está previsto no 1230, não é seu, não se empolgue. E ainda o 1229 diz que a
Propriedade do solo abrange o espaço aéreo e o subsolo, com a exceção do 1230 lido agora há pouquinho, em altura e profundidade úteis a seu exercício. Então veja, são artigos que acabam por relativizar, acabam por limitar o direito à propriedade. Se vocês estiverem seguindo alguma doutrina, algum livro, de preferência de autor aí de vocês vão perceber que no próximo passo seria o próximo passo que tem no livro, a matéria é a aquisição de propriedade. Veja, existe aqui a descoberta. Essa é um caso muito interessante que fala no artigo 1233 do Código Civil. Quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. A descoberta não é uma forma de aquisição de propriedade. Se eu acho alguma coisa, se eu descubro alguma coisa, isso não é meu. Isso deve ser devolvido. Tem a obrigação de restituição. Então, não posso dizer que estou adquirindo uma propriedade, uma vez que eu sou obrigada por lei a fazer essa restituição. Ainda falando sobre a descoberta, no artigo 1234, ele fala o seguinte: aquele que restituir a coisa achada no termo do artigo anterior terá direito a uma recompensa, e coloca os parâmetros que essa recompensa deve ter, do legítimo proprietário àquele que achou aquela coisa. Essa recompensa é chamada de achádego. Lindo nome, achádego, vem aqui, querido. Vejam, para terminar, não esqueçam, descoberta não é forma de aquisição de propriedade, tá bom? Próxima aula, espero que vocês estejam aqui com a gente. Não esqueçam, meu nome é Ana Silvia, professora de Direito Civil. Até a próxima, galera. Estuda! Beijo!